Nós estamos ao lado da doutora Juliana Puccini, italiana, italianíssima. E ela, gente, é uma mulher incrível, maravilhosa, que defende, né, a nossa classe de mulheres, mulher empoderada, que ela traz para nós, sabe o que, gente? Segurança. Fale para os nossos telespectadores esse trabalho magnífico que você faz. Olá, Mara Cedro, querida. Aqui, Juliana Puccini, falando hoje para vocês sobre violência doméstica. Mara, antes de falarmos sobre esse assunto tão atual e tão polêmico, vamos fazer uma pequena apresentação nossa. Sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Cruzeiro, imortal da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo, a CLASP, e da Academia de Letras do Brasil, a ALB, subseção de São Paulo. Somos ativistas há mais de 30 anos na questão da violência contra a mulher, criança, adolescente e idoso e fui delegada de polícia por 27 anos no estado de São Paulo e a maior parte da nossa carreira foi dedicada à causa da mulher. A questão de hoje, a questão que nós vamos tratar, seria da violência doméstica. Muito se fala em violência doméstica como se fosse uma coisa atual. Gente, a violência doméstica sempre existiu e faz parte da nossa cultura. Infelizmente, a mulher, desde os primórdios da nossa civilização, desde a época das cavernas, da época dos grandes impérios, da época medieval e até mesmo da nossa época contemporânea e moderna, a mulher sempre foi tida como saco de pancadas do marido, como ser inferior, objeto apenas de desejo sexual, como procriadora e cuidadora do ambiente doméstico. E isso vem se perpetuando há séculos. Nos últimos 50 anos, nós tivemos vários movimentos que vieram a lutar pela liberdade, direito e igualdade entre homens e mulheres e acabar um pouco com essa misoginia, ou seja, com esse machismo que existe em nossa sociedade. Até 2006, a questão da violência doméstica era tratada como uma questão de só menos importância, como um crime de menor potencial ofensivo, com penas muito brandas. E a partir de 2006, com a Lei 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha, a questão da violência doméstica começou a ganhar maior força. No período da pandemia e pós-pandemia, falou-se muito dos aumentos dos casos. Na verdade, esses casos sempre existiram, mas, como eu disse, eram mantidos em sigilo. E cada vez estão crescendo mais as denúncias. Vamos falar hoje sobre o que configura, quais as violências, os tipos de crimes que configuram a violência doméstica, e em que casos esses crimes são considerados violência doméstica, porque não é qualquer violência. Por exemplo, se uma mulher apanha de um homem na rua, um homem desconhecido que não tem nenhum vínculo com ela, não é violência doméstica. Vai ser um crime, mas não será violência doméstica. Então, para configurar a violência doméstica, o que é necessário? Que os atos ocorram em uma dessas três circunstâncias. Ou ocorram entre pessoas que dividam o mesmo lar, dividam o mesmo ambiente, que morem na mesma casa, certo? Independente se tenham um vínculo de parentesco ou não, um vínculo consanguíneo ou não, e que morem prolongadamente ou esporadicamente. Ou seja, podem ser duas amigas que dividam o mesmo ambiente, o mesmo apartamento, e uma vem agredir outra, configura a Maria da Penha. E se a empregada doméstica, que esporadicamente convive no local, for agredida, nós também teremos o caso de violência doméstica. A violência doméstica, gente, a vítima da violência doméstica será sempre a pessoa que se identifica com o gênero feminino. Não é só a mulher. E vamos falar também que ela se aplica às relações homoafetivas. Qual a outra hipótese de violência doméstica? Quando ocorre entre pessoas que têm laços de sangue ou por afinidade. Ou seja, uma tia que bata numa sobrinha, um pai que bata numa filha, um sobrinho que bata numa tia, um neto que bata numa avó, nós teremos a questão da violência doméstica. Então as pessoas elas têm que ter um vínculo, que pode ser vínculo de afinidade, como vínculo consanguíneo. Às vezes o marido da tia, que é o nosso tio por afinidade, que vem a bater numa sobrinha dele, ele não é consanguíneo, mas ele é parente por afinidade. Então se aplica a Lei Maria da Penha. E a pessoas com as quais a vítima mantenha ou tenha mantido relacionamento afetivo independente de coabitação. Ou seja, não precisam terem morado, dividido o mesmo espaço. Casal de namorados e ex-namorados também se aplica a Lei Maria da Penha. Se o namorado bate na namorada numa boate, nós vamos ter a Lei Maria da Penha. Se um ex-namorado bate numa ex-namorada numa danceteria ou no supermercado, nós teremos a Lei Maria da Penha.
Por exemplo, se duas irmãs brigam numa danceteria, nós vamos ter a Lei Maria da Penha, porque não foi num ambiente familiar que dividem o mesmo teto, mas elas têm um laço consanguíneo. Então, para ficar bem claro, são 3 hipóteses. Quando dividem o mesmo teto, independente se tem um relacionamento afetivo ou consanguíneo, quando possuem um relacionamento de afinidade ou consanguíneo, ou quando há o relacionamento efetivo. E no caso dos relacionamentos afetivos femininos, também se aplica a Lei Maria da Penha. Se um casal de namoradas, se elas venham a cometer uma das condutas que nós vamos explicar daqui a pouquinho, vai configurar a Lei Maria da Penha. E também os juízes têm aplicado a Lei Maria da Penha às homossexuais femininas, ou seja, as pessoas que nasceram com um determinado sexo, o sexo masculino, mas se identificam não com esse sexo, mas sim com o gênero feminino. Então, se elas forem vítimas, elas também vai se aplicar a Lei Maria da Penha no caso delas. Quais são os tipos de violência que configuram a Lei Maria da Penha? Mara, nós temos 5 tipos de violência e eu vou me permitir a falar de uma maneira bem simplificada para todo o nosso público entender. Nós temos a violência física, a verbal ou moral, a psicológica, a patrimonial e a sexual. A violência física é quando você agride fisicamente a pessoa, faz mal para a saúde da pessoa, agride a pessoa, certa integridade física ou a saúde da pessoa. Quando há ofensa à integridade física ou à saúde, dá um tapa, dá um soco, puxa o cabelo, corta o cabelo, arranha, ou dá uma facada ou até mesmo um tiro e mata. Começa-se às vezes com um tapa e infelizmente termina no feminicídio. Isso é muito importante a gente deixar isso claro. Isso tudo são formas de violência física. Por exemplo, se a pessoa dá remédio errado para outra, força ela a tomar alguma coisa que vai fazer mal para a saúde dela, é uma forma de violência física também. Tá? A violência verbal, a violência moral, é quando você ofende a honra da pessoa, é quando você pratica os crimes de calúnia, difamação e injúria. Vamos lá. Quando você xinga de puta, vagabunda, piranha, galinha, não vale nada, fulano não presta, fulana não presta, isso é uma forma de violência verbal. Quando você fala, fulana me roubou, fulana furtou uma coisa minha, um objeto meu, você está imputando a prática de um crime, é uma forma de violência verbal ou moral. A violência patrimonial é quando você vai agredir o patrimônio da pessoa ou objetos e documentos que são essenciais para aquela pessoa. Vamos lá aos exemplos. A vítima é uma cabeleireira. O companheiro ou a companheira dela, o pai, a mãe, o autor, chega no salão, quebra todo o salão. É uma forma de violência patrimonial que nós vamos encontrar no danos, no crime de danos. Se a mulher é manicure, vão lá e quebra os esmaltes dela, quebra os alicates dela, numa daquelas circunstâncias que eu expliquei anteriormente. É uma forma de violência patrimonial. Quando se some, quando se rasga ou quando se subtrai objetos da pessoa, fotografias que têm uma importância sentimental para a pessoa, é uma forma de violência patrimonial. Desaparece com RG, desaparece com passaporte, desaparece com carteira de motorista ou rasga, é uma forma de violência patrimonial. Quando força a vítima a assinar um documento dando poderes, uma procuração dando poderes para outra administrar os bens dela, é uma forma de violência patrimonial. As pessoas que tomam conta do dinheiro da outra pessoa, que se apropriam do dinheiro da vítima, do cartão da vítima ou do dinheiro que ela ganha, é uma forma de violência patrimonial. E a mais comum que nós temos é quando há a separação, aquelas separações litigiosas, e os companheiros, eles esvaziam as contas, passam bem no nome de laranja, fraudam contratos, simulam contratos fraudulentos de compra e venda, tudo isso para esvaziar o patrimônio. É uma forma de violência patrimonial. Espero que tenha ficado bem claro até aqui agora para vocês. A violência sexual é quando força a pessoa a praticar ou a presenciar qualquer ato libidinoso. Pode ser a conjunção carnal, que é a introdução do pênis na vagina, pode ser o sexo anal, o sexo oral, chupar os seios da pessoa, passar a mão no corpo da pessoa contra a vontade dela ou obrigá-la a presenciar outros fazendo isso. Isso tudo é forma de violência sexual. Forçar a pessoa a abortar é uma forma de violência sexual. Impedir a pessoa que ela use métodos contraceptivos é uma forma de violência sexual e as pessoas não têm noção disso. Com relação ao estupro, eu quero deixar uma coisa clara em 2 hipóteses. O estupro
de marido e esposa e o estupro das profissionais do sexo. Muita gente fala, mas o marido não estupra a esposa porque ela tem dever da cópula, né? A famosa cópula, conjunção carnal. E a profissional do sexo também, ela está vendendo o corpo dela, ela também não pode ser, ela também é obrigada a manter relação. Não é bem assim, gente. Não é bem assim, não é assim, tá? A mulher, quando ela é casada, ela tem as funções da mulher. Mas se ela não quer manter a relação e o marido obriga, é estupro, sim. Não é não. É estupro. Ele pode até separar da esposa, ok, mas nunca forçá-la à prática da conjunção carnal ou do outro ato libidinoso diverso. Isso é estupro. E no caso das profissionais de sexo, sim. Elas têm liberdade para sair com quem elas quiserem. Se na hora H elas podem estar no motel, na cama, na hora H diz não, não é não. E inclusive também casal de namorado que esteja no motel, na hora H a moça fala não quero e o cara força ou a mulher força, nós temos o estupro. Não, gente, é não. É bom deixar isso bem claro, que as pessoas confundem muito. E agora, nós já falamos da patrimonial, já falamos da verbal, já falamos da física. Vamos falar da que eu considero a mais nociva, a mais maléfica, tirando o feminicídio, é lógico, tirando a morte da vítima, e que as pessoas não percebem que é a violência psicológica. E a violência psicológica, gente, embora ela tenha sido prevista como uma forma de violência doméstica na Lei Maria da Penha, em 2006, apenas em 2021 nós tivemos a criação de um artigo no Código Penal prevendo esse tipo de crime. E o que seria? Em caráter gerais, eu não vou ler para vocês, porque fica muito complexo, fica muito cansativo. É quando a pessoa exerce qualquer pressão, constrangimento, ameaça, chantagem, manipulação em uma mulher, só mulher pode ser vítima, tá, gente? Só mulher pode ser vítima nesse caso, do crime de violência psicológica. Quando a pessoa força a outra a fazer alguma coisa que ela não tenha vontade. Vamos aos exemplos. Quando ele, por exemplo, o companheiro, a companheira, o pai, ou a mãe, que nós já vimos que várias pessoas podem ser autores, força a outra pessoa a abandonar os estudos ou abandonar o trabalho. É uma forma de violência psicológica. Quando fica controlando os horários, faz ela se afastar dos amigos, faz se afastar da família, é uma forma de violência psicológica. Quando implica com a cor do esmalte da pessoa, o cabelo da pessoa, é uma forma de violência psicológica. Quando implica com decote, com o tamanho do vestido, o decote, é uma forma de violência psicológica. Quando força a pessoa a trocar a questão religiosa dela, a filosofia religiosa, é uma forma de violência psicológica. Quando proíbe de conversar com os amigos, familiares, é uma forma de violência psicológica, para vocês verem como é amplo a questão da violência psicológica. Certo? Toda forma de pressão, toda forma de constrangimento, de chantagem, que vai interferir na vontade da pessoa, na maneira dela se portar, na maneira dela se autodeterminar e tomar as decisões da sua vida, é constrangimento, é uma forma de violência psicológica. Aí pode cair na ameaça, pode cair no constrangimento ilegal, pode cair no próprio crime de violência psicológica. Vai depender do caso a caso. Então, tudo isso é forma de violência psicológica. E é o que mais as mulheres sofrem. Implica, fala, olha, começa com um papinho assim. Querida, você não acha que você poderia mudar a sua cor de cabelo? Olha, você tá meio gordinha, você não quer emagrecer um pouquinho? Ou então a mulher tá magra, ele quer que a mulher fique feia, entope a mulher de comida. Tudo isso, gente, é uma forma de violência psicológica, porque você está minando a maneira da pessoa, como a pessoa se vê, como a pessoa sente, como a pessoa se autodetermina, como a pessoa toma as decisões da vida dela. Isso tudo é uma forma de violência psicológica. É o que eu falo, a pessoa vai minando a autoestima da pessoa, vai minando a vontade da outra de viver e tornando ela uma marionete, um bonequinho de massa, de modelar. A pessoa vira uma marionete, ela perde a vontade de viver e passa a viver exclusivamente em função do outro. E daí começa, olha, mas eu tô fazendo isso pro seu bem, eu tô fazendo isso porque eu gosto de você, porque eu me preocupo com você. E depois começa, olha, mas olha como é que você tá. Se não for eu, quem que vai te querer? Ninguém vai te querer, porque ele já destruiu a pessoa, acabou com a autoestima da pessoa e a pessoa acaba sendo refém dele. Então, olha para vocês verem como é perigosa a questão da violência psicológica. E a pessoa nem
têm noção disso, tá? Então é uma coisa muito grave, para mim eu acho que é pior, porque ela transforma a pessoa num ser assim, vegetativo e destrói toda a vida da pessoa. Nós tivemos um filme na época com a Julia Roberts, Dormindo com o Inimigo, que quem puder assista, que é exatamente assim. Ele fazia ela colocar todas as 3 toalhinhas do banheiro no mesmo tamanho. Abria a despensa do armário, as latinhas todas em cima umas da outra. Numa cena, tá um frio, ela tá com o vestido mais fechado, ele vem com o vestido de costas de fora, ela fala, mas tá muito frio. Ele olha para ela, corta a cena, já aparece ele chegando na festa, ela com o vestido que ele escolheu. Assista esse filme é muito interessante, para vocês verem como a pessoa é manipulada pela outra. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido até aqui as nossas explicações, tá? O que é violência patrimonial, o que é violência psicológica, o que é violência verbal ou moral, o que é violência física e o que é violência sexual. Já aprendemos também que só a pessoa que se identifica com o gênero, não é com o sexo, com o gênero feminino, e os juízes também têm aplicado. Eu estou repetindo isso para vocês aprenderem, tá? Para ficar mais fácil de absorção. Os juízes têm aplicado a Lei Maria da Penha também nos casos dos homossexuais femininos, que é a pessoa que nasceu com um corpo masculino, mas se identifica com o gênero feminino. E só naquelas 3 hipóteses, gente, quando ocorrem esses 5 tipos de violência ocorrem no mesmo ambiente, entre pessoas que residam no mesmo ambiente, ou que têm um laço consanguíneo ou de afinidade entre si, ou que tenham tido um relacionamento afetivo, independentemente de coabitação. Importante dizer, gente, que a Lei Maria da Penha, na verdade, ela prevê esses 5 tipos de violência, mas essas violências, elas estão descritas em vários artigos do Código Penal. Então, tem que se fazer um conjugado, tem que se olhar quais são as condutas que entende como Lei Maria da Penha, certo? E procurar essas condutas nos artigos do Código Penal para poder fazer a tipificação do crime. Mas a Lei da Maria da Penha, ela foi muito importante, por quê? Porque ela previu algumas medidas que possibilitam que o agressor ou agressora se afaste do lar e se afaste da vítima. Porque antigamente, eu trabalhei muito tempo em DDM, então a mulher era vítima de violência, ela tinha que sair correndo da casa com os filhos, não tinha onde ficar, muitas vezes a família morava longe, e nós tínhamos que providenciar um lugar para ela passar a noite, nós contávamos sempre com o apoio da prefeitura, arrumar um lugar para a mulher passar aquela noite, depois providenciar a volta dela para a família de origem. Então era muito complexo e ela muitas vezes voltava para casa porque ela não tinha para onde ir. Então o que acontece? O que a Lei Maria da Penha prevê? Primeiro, a saída retirada judicial do agressor do lar. Se o agressor é concedida a medida protetiva, a vítima vai na delegacia, ela registra a ocorrência. Agora no estado de São Paulo nós temos também a delegacia online, Delegacia da Mulher Online. Ela registra a ocorrência, solicita na hora do registro, explica-se para ela que ela tem algumas medidas que ela pode solicitar. Se ela solicitar a retirada do agressor, o agressor vai ser retirado do lar, inclusive com força policial, ele vai ser retirado do lar quando o juiz determinar. Outra medida protetiva, impedir contato, que ele se aproxime dela e das testemunhas e dos filhos. Isso é uma outra forma também, porque não adianta nada você afastar e ele começar a perseguir a vítima. Então, uma outra forma de se impedir, uma outra medida protetiva é impedir que o agressor ou a agressora tenha contato com a ofendida, com as testemunhas, isso é muito importante, e com os filhos. Outra medida também que é prevista, proibir ele de frequentar os lugares que ela frequenta, é uma outra medida, e que o agressor ou a agressora seja submetida a algumas medidas de prevenção, algumas medidas de tratamento, porque não basta a gente só tirar a vítima do lar. A gente tem que tratar o agressor ou a agressora, porque é um ciclo, gente, que vai se repetir para o resto da vida. Se você não tratar o agressor ou a agressora, ele é um ciclo vicioso, é uma bola de neve, ele vai repetir aquilo. Então, ele é obrigado a frequentar cursos justamente para a reabilitação dele. É uma das medidas protetivas que são previstas na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, gente, ela é uma lei relativamente nova, ela é de 2006, certo? Então ela está fazendo 17 anos agora em agosto, por isso que nós temos o Agosto Lilás.
E ao longo desse período ela sofreu uma série de adaptações e tem uma outra série de adaptações que eu acredito que ela vai sofrer nos próximos anos, mas é considerada a terceira melhor lei do mundo de proteção da mulher. Para vocês terem uma ideia. Gente, nós temos países, principalmente os países muçulmanos, aqui não é nenhuma crítica, por favor, à religião, mas em muitos países do Oriente Médio, muitos países da Ásia, a mulher é tratada como objeto mesmo, ela é morta, ela é mutilada. Nós temos países da África em que a mulher é mutilada. Então nós temos países que a mulher não tem nem um décimo dos direitos que nós estamos tentando aqui no nosso país. Mas muita coisa ainda tem que se mudar. E o que eu sempre falo, gente, o problema nosso é um problema cultural, certo? A mulher sempre foi vista como objeto de segundo plano, segunda categoria, perdão, segundo valor, e é verdade. Apesar de nós termos tido grandes avanços, nós tivemos nos últimos 10, 15, 20 anos a questão da objetificação da mulher, ou seja, muitas pessoas estão vendo a mulher apenas como um objeto sexual. Muitas pessoas ganham, sem aqui citar nomes, ganham sucesso mostrando o corpo, colocando o corpo à mostra. Isso que a gente chama de objetificação, transformando o corpo da mulher em objeto. E isso, gente, para mim é a pior forma de machismo, porque a mulher não é só um corpo, não é só uma mercadoria. A mulher tem sentimento, a mulher tem inteligência e a mulher tem o direito de ser o que ela quiser. Durante a nossa evolução, sempre a mulher era o quê? A mulher era para ficar em casa. Quando começou, a mulher nem podia estudar. Depois começou a se permitir que a mulher tivesse algum estudo. Profissões eram consideradas o quê? O magistério e a ginecologia e a obstetrícia, e a pediatria e a enfermagem. Essas são as profissões que eram consideradas típicas de mulher. Nossa, 30 anos atrás não se falava em delegadas de polícia. As delegadas de polícia eram minoria, eu posso dizer isso por experiência própria. Não se falava em juízas e astronautas, em frentistas de postos de gasolina, em oficiais das Forças Armadas, em governadoras, em juízas, promotoras, delegadas, presidentes, físicas, químicas. Não se falava isso. E hoje nós temos que admitir o quê? Que a mulher tem o direito de ser o que ela quer e de estar aonde ela se sentir melhor. Se ela se sentir bem como dona de casa, como mãe, é um direito dela também. Nós não podemos deixar, falar assim, a mulher não pode ficar em casa, a mulher tem que sair, a mulher tem que ser a provedora, a mulher tem que ser empoderada, como se fala. Empoderamento para mim não é isso. Para mim, empoderamento é a mulher ter o direito dela ser o que ela quiser. Então, se ela se sente bem tomando conta da casa, que eu acho um serviço dificílimo, super ingrato, dificílimo, importantíssimo e que as pessoas não dão valor. Mas se ela se sentir bem, perfeito, é o direito dela. Se ela quer ser mãe, dona de casa, é o direito dela. Mas quem não quer também tem o direito de ser o que quiser. Aqui as pessoas costumam dizer, quando a mulher é mais velha, é solteira, não tem filhos, é uma solteirona, é uma encalhada, é uma mal amada, uma mal resolvida. Não. Eu, por exemplo, tenho 53 anos, não quis ter filhos, não me casei, mas me dediquei à causa de defesa da mulher. E nem por isso eu não me realizei como ser humano e não me realizei como mulher. Eu sou realizada. Então as pessoas têm que perder essa mania de que a mulher tem que ser só dona de casa, tem que casar e ter filhos, ou que a mulher não pode ser isso e só tem que ser a empoderada, a industrial, a diretora de grandes empresas. Não. O empoderamento é a mulher ser o que ela quer, estar aonde ela quiser. É isso que a gente tem que respeitar. E a melhor maneira disso, gente, é o quê? É quebrar com essa relação do machismo, que é uma questão cultural que se passa de mãe para filha, de mãe para filho, que infelizmente nós, as mulheres, somos muito machistas, porque nós criamos as crianças, nós criamos nossos filhos dentro desse ambiente machista, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu falo que brinquedo não tem sexo. Por que a menina não pode brincar de bola, não pode jogar futebol, não pode brincar junto com os meninos? Por que o menino não pode brincar de casinha e de boneca? Por que o menino pode fazer tudo e a menina é obrigada a ajudar a mãe nos afazeres domésticos? Por que não se divide tudo igualmente entre ambos? É a melhor maneira de educar seu filho. E você educando seu filho, você está educando o seu neto e o seu bisneto, porque os seus filhos vão passar para as gerações futuras o que eles aprenderam em casa. E a gente vê isso na questão da violência. Quando a mãe apanha do pai, possivelmente a avó apanhou
A mãe dela apanhou do pai dela, a avó apanhou do avô, e quando ela vai reclamar com a mãe, com a avó que ela tá apanhando do marido, elas falam, não, nós apanhamos, você também tem que apanhar e ficar quieta. E não é assim que funciona, certo? E uma outra coisa também que eu considero muito importante para a questão de erradicar a violência, gente, é a questão da independência financeira da mulher. Porque as pessoas falam, a mulher gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Eu acho isso uma frase absolutamente machista. Ninguém gosta de apanhar. A pessoa apanha e continua naquele relacionamento não é porque ela gosta. É porque ela, muitas vezes, a maioria das vezes, ela não tem como se manter, ela tem 4, 5 filhos, não tem como manter aqueles filhos, a família não aceita ela de volta. Então, ela não está naquele relacionamento abusivo porque ela quer, porque ela gosta, porque ela precisa. Então, eu sempre falo isso. Mulheres, primeiro é independência econômica. Isso é uma frase que eu aprendi com os meus pais. Primeiro marido nosso é o emprego. Então, sempre primeiro a sua independência econômica, a sua independência financeira. Porque daí você não vai ficar refém do seu companheiro, você não vai ficar refém de ninguém. E muitas vezes, gente, eu peço para as pessoas para repassarem esses conhecimentos, porque as pessoas, muitas mulheres estão nesse tipo de relacionamento e não percebem que são vítimas. Por quê? Não têm o conhecimento. Então, a nossa missão, quando nós saímos da polícia, nos aposentamos da polícia, foi continuar com as nossas lives, com as nossas palestras, com nossos programas de rádio, para passar esse conhecimento para as mulheres. Eu peço que vocês que passem, se quiserem nosso contato, é só nos buscar no Instagram, no @Juliana Puccini, que a gente sempre está disposta a passar todas as informações para você. Mara, agradeço a oportunidade que você nos deu através da sua TV, do seu canal, de a gente estar aqui hoje. É um prazer, sempre que precisar, estaremos à disposição de você e para as pessoas que quiserem nosso contato também, está aberto a vocês. Agradeço e um super beijo.